Muito bom dia para você que nos assiste nessa manhã abençoada de quinta-feira e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que transcende todas as coisas, possa encontrar o seu e meu coração nessa manhã abençoada. Meu irmão, minha irmã, a gente está dando sequência ao terceiro vídeo da série Voando como Águias e eu queria somente recapitular o que nós vimos até esse momento. Na terça-feira, Jesus nos convidou. Nós que estamos cansados, sobrecarregados, fatigados, estressados, que já não temos mais força para poder caminhar, já estamos levantando na manhã sem o vigor para poder continuar a nossa caminhada cristã, para cuidar das nossas famílias também, para poder trabalhar. Então Jesus nos chamou de volta para nos aliviar, para poder carregar também a maior parte desse fardo que nós estamos carregando nas nossas costas. E ontem nós falamos sobre a estratégia que o inimigo tem para poder nos exaurir, mas nós falamos que durante esse cansaço extremo, Jesus está trabalhando os nossos corações para nos restaurar, para poder ampliar ainda mais a nossa fé, para poder provar da nossa fé durante esse período, nos ensinar que Ele é o centro, Ele deve ser o centro das nossas vidas. E hoje nós vamos falar sobre algo que toda alma que está em completo desgaste, que está esgotada, ela deve e precisa experimentar, que é o refrigério. Mas esse refrigério, eu não vou falar aqui a respeito de tirar umas férias, estar debaixo ali de uma árvore com uma brisa suave no nosso rosto. Não estou falando aqui de tomar uma água de coco, mas eu estou falando do próprio refrigério sobrenatural de Deus. Eu queria dizer para você, para poder iniciar esse vídeo, meu irmão, minha irmã, que nesses períodos que nós estamos exauridos, esgotados, Deus ele transforma completamente os nossos corações. Ele traz o refrigério, a sua própria paz, seu próprio conforto que vem para poder apagar esse volume de sobrecargas que nós estamos enfrentando. Isso, na minha visão, é algo que todos nós que somos cristãos, nós deveríamos absorver, deveríamos também experimentar. E a gente vai estar refletindo aqui no Salmo 23, e o Salmo 23, na minha opinião, é um dos textos mais consoladores da Bíblia. Quem escreveu esse texto, eu não sei se você sabe, foi Davi. Você conhece o Salmo 23, com certeza. Foi ele que escreveu, e nós podemos entender, depois que a gente lê aqui, que Davi estava muito tranquilo, estava tudo certo, estava tudo em paz, e que ele conseguiu escrever esse texto num momento favorável. Mas eu posso afirmar para você que ele estava dentro da vida real dele. E a vida real dele era com inimigos, com vales sombrios, com mesa posta no meio da adversidade, e o pau estava quebrando. Exatamente isso, e mesmo assim, meu irmão, minha irmã, ele encontrou refrigério. E o mais interessante aqui é que esse refrigério está à minha e à sua disposição nessa manhã. Então, se você chega nesse vídeo completamente cansado, estressado, você não está aguentando mais dessa exaustão por conta de todas as coisas, aquilo que você tem carregado, as responsabilidades, a própria pressão, o próprio inimigo está fazendo pressão sobre as nossas vidas. Então, meu irmão, minha irmã, eu queria te convidar para o Salmo 23. São os versículos 1 ao versículo 6, e nós vamos refletir sobre isso aqui. Olha que bênção. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas, restaura minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu cajado e o teu bordão me consolam. Preparas uma mesa diante de mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glória a Deus por isso, meu irmão, minha irmã. Tenho certeza que você conhece esse salmo. É um salmo maravilhoso nos momentos de tormenta, nos momentos de tempestade e batalhas espirituais. O mais interessante aqui é que lá no verso 1 desse salmo tem a seguinte frase: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso aqui, meu irmão, minha irmã, foi escrito por Davi. Ele não é ingênuo, ele confia no Senhor, e a confiança dele está baseada na experiência, na minha visão.
Davi conhecia muito bem o pastor e sabia que onde o pastor está, a ovelha, ela nunca, pegue isso, meu irmão, minha irmã, onde o pastor está, a ovelha nunca passará necessidade. E nós somos ovelhas do Senhor. Lá no verso 2, nós temos a imagem mais bela desse refrigério que a Bíblia, que o Senhor nos oferece, que diz o seguinte: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas. Aqui, meu irmão, minha irmã, pastos verdejantes e águas tranquilas é exatamente tudo que uma alma esgotada precisa. Imagine eu e você que estamos passando por todas essas dificuldades. O pessoal fala, ó, vamos lá num lugar que tem ali, um lugar todo verde, todo arborizado, com águas tranquilas, com uma brisa. É isso que a gente, no momento que a gente tem de opressão, no momento de cansaço, no momento de fadiga extrema, é isso que a gente busca. A gente está falando de um lugar que não tem barulho, não tem agitação, é mansidão pura, é tranquilidade. É isso que a nossa alma esgotada busca, e é exatamente isso que o verso 2 fala para nós aqui. E repara que dentro desse processo aqui, é Deus, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas. É o próprio Deus, meu irmão, minha irmã, que nos conduz até lá. E muitas vezes a gente fica passando por essas dificuldades, por essa exaustão completa, e fica tentando por nossas próprias forças atingir esses lugares, mas é Deus que nos conduz. E como que Ele nos conduz? Nós vamos falar um pouco aqui a respeito disso. Nós precisamos entender que a gente não precisa encontrar as águas tranquilas sozinhos. É o próprio pastor que vai nos levar até lá. Então, lá no verso 3, vamos aprofundar um pouco mais aqui. O verso 3 fala o seguinte, aqui, na minha visão, já é o refrigério de Deus para nós. Restaura a minha alma. Restaurar, para mim, aqui, na minha visão, na minha concepção, depois você reflita também e veja se você concorda comigo. É devolver aquilo que foi tirado, é recuperar o esgotamento que nós estivemos submetidos consumiu totalmente. Deus, Ele não apenas Ele descansa os nossos corpos, Ele também restaura completamente a nossa alma. Ele continua, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo depois de restaurado, o pastor não nos abandona, meu irmão, minha irmã, Ele nos guia para aquele ponto que Ele acredita que é o melhor para nós e a gente não tem nem ideia. E lá no verso 4, Davi enfrenta a realidade sem romance. E vamos ler aqui essa realidade. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Aqui, meu irmão, minha irmã, a conclusão é muito clara. O vale ele existe, a sombra existe, o cansaço existe, mas o pastor, meu irmão, minha irmã, ele também existe. E ele está lá no vale junto comigo e junto com você. E aqui no verso 5, que na minha visão é maravilhoso. Deus prepara a mesa no meio dos inimigos. Então, Ele não prepara a mesa depois que os inimigos forem embora. É no meio deles mesmo. É no momento que a gente está passando as dificuldades, é ali que Deus está trabalhando. Então, o refrigério de Deus, na minha visão, meu irmão, minha irmã, Ele não espera as circunstâncias melhorarem. Ele age no meio das circunstâncias mais complexas, mais difíceis e mais complicadas que a gente está vivendo na nossa vida. Queria trazer aqui, só para a gente poder dar uma refinada aqui nesse entendimento todo, pensa num profissional, um trabalhador que trabalhou por meses sem parar. São projetos, prazos, pressões. Quando finalmente ele chega nas férias, ele encosta ali numa cadeira à beira do mar, o corpo relaxa, a mente desacelera, a alma consegue dar uma respirada. E esse é o efeito das águas tranquilas, na minha opinião. Mas nem todo mundo precisa esperar essas férias. Na minha visão, eu e você, a gente não precisa ficar esperando essas férias. Deus pode trazer essas águas tranquilas no meio de uma semana pesada como essa, na oração, na palavra, no momento de silêncio com Ele, no momento íntimo de relacionamento com o Senhor. Porque, meu irmão, o pastor ele não tem horário de atendimento, né? Ele é 24/7. Ele está disponível agora para nós que chegamos ali com o coração cansado,
um coração sobrecarregado. Jesus falou para nós na terça-feira: venha a mim todos aqueles que estão cansados, estressados, fadigados, estão nessa situação de completa exaustão, que Ele vai nos aliviar. E diante disso tudo, eu gostaria de fazer 2 perguntas para você. Quando que foi a última vez que você permitiu que Deus te levasse a essas águas tranquilas que Ele nos oferece? Sem pressa, sem uma lista de pedidos, sem muita coisa, entendeu? Só com o fato de que nós precisamos descansar na presença dEle, aquele momento íntimo com Ele. Quando que você teve essa oportunidade quando que nós permitimos ao Senhor, nos permitimos ir até o Senhor para poder desfrutar dessas águas tranquilas? Essa é a primeira pergunta. E o que eu e você precisamos pausar hoje, agora, para receber esse refrigério de Deus que Ele tem para mim e para você nessa manhã, meu irmão, minha irmã? Pode dizer para você que esse Salmo 23, ele termina com uma declaração de confiança que nasce do refrigério que é experimentado, que a gente experimenta num relacionamento com o Senhor. Que fala o seguinte: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Meu irmão, olha essa palavra, pega isso, certamente, que não tem dúvida, não tem talvez, não é se eu mereço ou não, aqui ele fala para nós certamente. Esse é o Deus, meu irmão, minha irmã, que restaura as nossas almas esgotadas. É Ele que nos leva a águas tranquilas, mesmo no meio do vale sombrio. Eu queria dizer para você, meu irmão, minha irmã, que amanhã nós vamos ter uma palavra maravilhosa para poder encerrar a série, que vai dar sequência a isso que nós estamos refletindo aqui. É como diante disso tudo, mesmo diante de um cenário como esse, de total esgotamento, como que é possível ser completamente restaurado e voar como águias exatamente para onde que Deus quer que nós possamos ir. Então, esse é o tema de amanhã, mas antes desse tema de amanhã, eu gostaria de te convidar para a gente poder consolidar esse entendimento aqui nessa manhã, para a gente poder escutar o Senhor falando, para Ele mesmo falar para nós que Ele nos espera, Ele quer nos dar esse refrigério, Ele quer transformar completamente esse cenário de exaustão que a gente está vivendo. Senhor Deus, eu quero te agradecer muito pela sua presença aqui, por todas as suas inspirações, por tudo que o Senhor tem colocado ao nosso coração. Quero te agradecer por todas essas inspirações, por esse canal, pela minha vida, pela minha saúde. Mas hoje, Senhor, eu quero orar especialmente para esse meu irmão e essa minha irmã que aqui estão. Senhor, Tu és o nosso pastor e nós confiamos que nada nos faltará. Leva-me hoje, Senhor Jesus, a todas as águas tranquilas que a minha alma precisa, e leva também esses meus irmãos e irmãs que estão aqui presentes juntamente com a gente. Restaura completamente o nosso esgotamento que nos consumiu por inteiro. Que nós possamos encontrar descanso real na Tua presença, Senhor, não apenas na ausência de problemas, Senhor Jesus, mas na real, na essência de ter o Senhor ao nosso lado, aqui diante de nós, para poder nos restaurar completamente essa situação que nós estamos vivendo. Prepara, Senhor Jesus, a Tua mesa na nossa vida, mesmo no meio de todas as dificuldades que nós estamos enfrentando. Que o Teu cajado e o Teu bordão nos consolem em cada vale que nós precisamos atravessar. Eu queria agradecer, Senhor Jesus, pela Sua bondade e pela Sua misericórdia, Senhor Jesus, que nos seguem todos os dias, que nós possamos habitar, Senhor Jesus, na Sua casa, na Tua presença, hoje e para sempre. É isso que eu te peço. Em Seu nome, meu Senhor Jesus, nessa manhã abençoada, meu irmão, minha irmã, eu quero te agradecer muito por esse momento aqui. Tem sido difícil gravar esses vídeos por conta de tudo que eu comentei com vocês, essas batalhas todas estão sendo enfrentadas, mas o mais importante é a gente conseguir levar a palavra de Deus a todos os confins da terra. Se essa mensagem ela alcançou o seu coração, não deixe de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal, ativar o sininho, dessa forma que todos nós estaremos evangelizando e certamente essa mensagem, da mesma forma que alcançou os nossos corações, alcançará também os nossos corações. Amanhã a gente já vai para o último vídeo da série, que nós estamos tratando aqui, Voando como Águias, e eu queria desejar para você uma quinta-feira abençoada, um feriado abençoado para você, descanse bastante, e se Deus quiser, a gente se vê amanhã, um dia abençoado para você, nos vemos lá. Grande abraço, até mais.